Nesse vídeo nós iremos falar sobre este livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, um clássico da educação financeira escrito no começo do século XX por George S. Clason. E o que ele tenta fazer no livro é pegar histórias baseadas na antiga Babilônia com personagens fictícios que poderiam de fato ter existido, mas não são históricos, para passar lições básicas de educação financeira. Poxa, Bruno, então, ao ler esse livro eu vou aprender a investir em ações, fundos imobiliários, investir no exterior? Não, ele passa somente a parte básica. Contudo, essa parte básica é aquela que faz falta para grande parte das pessoas. Se só ter dinheiro resolvesse as coisas, os ganhadores da loteria não voltariam a ficar pobres após mais ou menos uns 5 anos, que é o que geralmente acontece. Mesma coisa com o pessoal que ganha grandes prêmios do nada, como por exemplo ex-BBBs, na época que não tinha um perfil no Instagram, para continuar com o fluxo de caixa vindo de publicidade, por exemplo. Isso tudo por falta de educação financeira. Então de nada adianta você aprender sobre o mercado acionário, sobre como funcionam os títulos públicos, se você não faz o básico. É quase como querer construir um prédio grande, um arranha-céu, sem primeiro ter escavado e feito uma sólida fundação. Esse prédio ele vai acabar tombando com o tempo. E aí fica a recomendação desse livro, até porque este vídeo não pretende esgotar o assunto. Eu vou pegar 5 lições que eu acho as mais interessantes vindo aqui do Homem Mais Rico da Babilônia, mas fica a recomendação de leitura, é ótimo inclusive para os jovens. Estão lá com seus 14, 15 anos de adolescência, vão começar a usar mais dinheiro, talvez até começar a trabalhar e ter acesso a recursos, e ao ler esse livro eles vão ver que, lição número 1, parte do que eles ganham não pertence a eles agora, uma parte vai ser do seu eu do futuro. E aqui no Homem Mais Rico da Babilônia, ele coloca, pague a si mesmo primeiro. E aí, lendo um trecho ipsilíteres do livro, abre aspas, para cada 10 moedas que colocar em suas bolsas, não retire para uso próprio mais do que 9. A bolsa ficará estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Ou seja, ele diz o seguinte, você ganha alguma coisa, seu salário, 10% disso não pertence a você. Você poupa e esse recurso vai ser usado somente no futuro, se conectando com outra lição que nós veremos mais à frente. Ao fazer isso, você começou a poupar os seus recursos. Poxa, Bruno, muito básico isso, né? Básico pra caramba, mas 90% dos brasileiros não fazem. Basta olhar a estatística de endividamento aqui no nosso país e a gente vai ver que, infelizmente, isso não acontece. E não acontece só com um cara que ganha pouco, não. Porque você pode falar, mas também o cara ganha 2 mil e vive numa grande cidade. É muito mais complicado, ele vai acabar pegando uma dívida. Só que isso acontece com o pessoal que ganha 5, ganha 10, com o pessoal que ganha 25 mil. Tem gente que ganha milhões porque foi um grande atleta, um jogador de futebol, ganhou um prêmio da loteria e um tempo depois volta a ficar pobre. Justamente porque não tem a capacidade de poupar uma parte daquilo que entra. E esse hábito de poupar é quase como um músculo. Quanto mais você exercita, melhor você fica. Se você não faz isso agora porque ganha pouco, não ache que ao ganhar muito, automaticamente você vai começar a fazer. Quase sempre o pessoal vai elevando o custo de vida até que aquilo que ganha seja exatamente igual àquilo que gasta, se não maior. E aí nós já entramos na lição 2, controle seus gastos. Novamente pegando um trecho do livro, ele diz aqui, abre aspas, não confunda despesas necessárias com desejos. Examine cuidadosamente seu modo habitual de viver. Faça um orçamento para as despesas imprescindíveis e não toque no 10º que está engordando a bolsa. Ou seja, das 10 moedas, 9 você pode gastar, uma você mantém. Você não toca nessa parte. Poxa, mas eu tenho despesas. Sim, essas despesas têm que se enquadrar dentro dos 90% que você tem de renda e não contar com 100. E aqui ele cita a diferença entre aquilo que é inevitável, você vai ter que gastar com alimentação, com transporte, com vestuário, daquilo que é um desejo. E o capitalismo como sistema, as empresas como participantes, costumam ser muito boas em transformar aquilo que é um mero desejo quase numa necessidade, nos convencendo a querer comprar. Então a sua obrigação é entender que você tem uma parte do orçamento que você pode usar para isso, mas a outra parte, novamente, ela não pertence a você. Ela é do seu eu do futuro. Imagine que é um boleto sagrado. Porque geralmente as pessoas quando recebem um boleto, uma conta de água, uma conta de luz, elas pagam. Até porque se não pagar, vai ter multa, vai ter juros. Numa situação mais extrema, elas podem ficar sem abastecimento de água ou de luz, o serviço vai ser cortado. Agora, quando você tem que pagar esse seu boleto do eu do futuro, esses 10% que o livro deu como exemplo, se você puder economizar mais, eu acho que é melhor. O que vai acontecer quando você não paga? Nada. Não vai ter multa, não vai ter juros, ninguém vai te cobrar. Só que o seu eu do futuro estará ficando mais pobre. Então essa parte do orçamento deveria ser algo obrigatório em todas as famílias e para os indivíduos. Durante muito tempo eu sentava lá com a minha planilha, pegava todos os gastos, depois eu comecei a pagar tudo no cartão de crédito, porque era uma pessoa controlada, facilitava também esse controle. Além do que eu podia consumir hoje, pagar só 30 dias depois.
O dinheiro parado podia ser colocado para render na renda fixa, que historicamente tem juros muito altos aqui no Brasil. Então essa parte de controle básico, que é básico, mas que muita gente não faz, ela tem que ser feita sempre antes dos investimentos, porque de nada adianta você investir para ganhar, por exemplo, mais ou menos 1% ao mês, agora até menos, com a queda da Selic que nós tivemos ao longo desse ano e também do ano passado, se no final você vai ter descontrole, vai gastar mais do que ganha e vai ter que pegar um empréstimo que vai custar muito mais caro do que isso. E aí depois que você reservou uma parte para o seu do futuro, na lição 1, que você controlou os seus gastos de modo a poder manter essa reserva ao longo do tempo, chegou a hora de multiplicar os seus rendimentos, que é a lição 3 que a gente pode extrair do livro. Ele fala o seguinte, abre aspas, coloque cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhe lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Ou seja, ele mostra que além de poupar, e no livro ele dá exemplos através de emprestadores de dinheiro, cobrando juros, pelo dinheiro que estava sendo emprestado, ele fala que é essencial que você também invista esse recurso para que ele possa trabalhar para você. Tem um certo trecho onde ele diz que você deverá ter um exército de escravos dourados, ou seja, várias moedas de ouro investidas trabalhando para te trazer mais rendimento. E a dificuldade de se fazer isso é que geralmente o resultado dos investimentos, principalmente no começo, ele é muito tímido. Dando um exemplo, se você investe R$300 e espera um ano, supondo um rendimento de 10%, que é muito próximo do rendimento que você teria investindo em renda fixa no Tesouro Selic hoje, com a taxa em 10,5%, e também é uma média da taxa Selic ao longo dos últimos 20 anos. O que você teria ao final de um ano seriam R$30 de rendimento. Isso bruto. Se fosse tirar, ainda teria que pagar imposto de renda. Então você fala, caramba, eu abri mão de consumir um ano inteiro, guardei os R$300 e tive só 30 de retorno? Sim, porque esse retorno no começo ele é tímido. Mas na fórmula dos juros compostos, onde o montante final será igual a um capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo, o fator mais importante, indiscutivelmente, é o tempo. A taxa de juros também é muito importante, sobretudo quando você tem mais dinheiro investido. E a outra parte é o aporte. Então, ao reservar uma parte para investir sempre, mensalmente, de maneira corriqueira, ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, como é o ambiente do Brasil e do mundo, você vai ver o resultado acontecer no longo prazo. Então, enquanto esses R$300 investidos somente uma vez te renderiam 30, se você investe os 300 todo mês, em 2 meses você investiu 3.600, em 5 anos seriam 18.000, em 10, 36.000, em 20, 72.000, em 30 anos, 108.000, somente de aportes. Só que esses aportes terão rendimento. Aí pensando nos mesmos 10% que eu dei de exemplo, ao final de um ano, os 3.600 teriam virado 3.762,16. Veja que são R$162,16 a mais, comparando com apenas ter poupado o dinheiro. Em 5 anos, o saldo seria de R$22.968,37. Já dá quase R$5.000 a mais só de rendimento. Em 10 anos, você teria R$59.959. Em 20, o valor sobe para R$215.477,77. Veja que em 20 anos o que você obteve de rentabilidade graças aos juros é praticamente 2 vezes maior do que o seu aporte. E depois de 30, você teria R$618.852,99, sendo que 108.000 foram aportes e os outros 510.852,99 foram juros. E aqui eu estou supondo um rendimento de 10%, como eu disse, é a Selic média dos últimos 20 anos. Mas é possível você conseguir rendimentos maiores do que esse, desde que você esteja disposto a correr mais risco, montar uma carteira diversificada, investir no exterior. Se a gente pega o rendimento médio do S&P 500, o principal índice acionário americano com as 500 maiores empresas, ao longo da última década, ele foi de 12% ao ano, mais do que esses 10, só que é 12% em dólar. E se você pega a valorização do dólar contra o real, foi na média 9% ao ano durante esse período. Então, pegando o composto disso, que não é só somar os dois rendimentos, ele é multiplicado, você teria 22% de retorno ao ano durante os últimos 10 anos ao investir lá fora. E aqui eu estou dando um exemplo. Se pega o Bitcoin, aí o rendimento é muito maior. Você não vai ter tudo em Bitcoin, vai ter uma parte. Mas esse é o ponto que extrapola as lições do livro. Porque, como eu disse, esse é um livro básico de finanças. Ele te ensina a base, a fundação para que você possa construir o seu prédio. Depois, na parte de investimento, é minha obrigação lembrá-los que no dia 26 de agosto, ou seja, na próxima segunda, eu vou abrir inscrição para a 26ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, às 8 da manhã para quem está na lista de pré-matrícula. Lá no Viver de Renda eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não sabe nada sobre investimento e nem de finanças pessoais, por exemplo, não sabe esse básico do Homem Mais Rico da Babilônia, e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma
uma carteira diversificada, investindo em diferentes ativos, moedas e até países, uma vez que lá você aprende a investir aqui no Brasil e também no exterior. Tudo isso através de aulas didaticamente divididas para facilitar o seu aprendizado e com acesso a uma equipe de suporte que responde absolutamente todas as suas dúvidas num prazo de até 24 horas. No Viver de Renda não tem pergunta que fica sem resposta. Nessa equipe eu tenho especialista em investimento no exterior, em tributação, advogada com mestrado em finanças, economista com passagem pelo BNDES, analista com mais de 2 décadas de experiência. Então é uma equipe realmente multidisciplinar, onde cada integrante é melhor do que eu em pelo menos alguma coisa do mercado, se não em várias. Então para quem quiser participar, tem um link aqui abaixo, lá você aprenderá a investir para potencializar o retorno ao longo do tempo até atingir a sua tão sonhada liberdade financeira. Voltando às lições do livro, chegamos na lição 4, onde ele fala para você aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro. Aqui eu vou ler um trecho onde ele dá várias dicas no final, algumas que já foram passadas, e fala dessa parte, né? Abre aspas, pague suas dívidas com pontualidade, não adquira nada que não possa saldar, cuide da família, faça um testamento, cultive suas aptidões, estude e some conhecimentos para ter mais confiança de realizar seus desejos. Daria para fazer um vídeo inteiro falando só disso, né? Como, por exemplo, a parte de fazer um testamento, já pensando na sucessão. O Sêneca fala nas suas cartas, hajamos como bons pais de família, aumentemos aquilo que recebemos como herança, que a sucessão passe ampliada por mim para os meus herdeiros, ou seja, para aumentar o montante da sucessão, mas tem que pensar também nesse trâmite, até porque ele tem custo e todos nós passaremos por isso. Se há alguma coisa que é inescapável na existência aqui, é a morte. A outra são os impostos. A gente vai ter que pagar, mas dá para minimizar um pouco, inclusive na hora da sucessão. Agora, sobre essa questão de aumentar sua capacidade de ganhar dinheiro. O mais importante no começo da sua jornada como investidor não é o tempo, porque está no começo, o tempo vai acontecer durante a jornada, tem que deixar ele passar. E também nem a taxa de juros que você obtém nos seus investimentos, o crescimento da sua carteira. Isso pode ser até importante em termos psicológicos, que te ajuda mais a se manter no jogo. Mas o mais importante mesmo é a sua capacidade de aporte. Quanto mais dinheiro você consegue aportar no começo, melhor. Até porque uma rentabilidade mais alta sobre um montante pequeno ainda é uma rentabilidade, em termos absolutos, pequena. Ao investir R$300 e ganhar 10%, dá 30%. Se fosse 20%, dá 60%. Ainda é pouca coisa, em termos absolutos. Se você pudesse investir 500, veja que são quase 2 meses de aporte feitos de uma vez só. 1.000 seria ainda melhor. E como que você faz para poder aportar mais? Você pode economizar? Sim, essa é uma maneira, mas há um limite para a economia. Afinal, todos precisamos comer. Há gastos que são obrigatórios. Jejum intermitente, uma hora tem que acabar. Onde que não há limite? No quanto de dinheiro você pode ganhar. E seu objetivo mês a mês não deveria ser poupar R$1.000, deveria ser, por exemplo, criar R$1.000 de riqueza. Isso poderia vir através da economia, como na primeira lição ele fala, que 10% que você ganha não te pertence, para você pagar a si mesmo primeiro. Mas para aumentar o poder desses aportes, a partir do momento que você ganha mais, você pode pensar que aquele dinheiro novo também não é seu, uma vez que você já está acostumado a viver com um certo padrão de vida antigo, que se encaixava nos 90% daquilo que você recebia. Eu, por exemplo, fiz isso durante uma época como militar. Eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, lá no final estava ganhando em torno de R$1.000, e assim que se formava, o aspirante na época passava a ganhar 4.500. Em dezembro eu recebia 1.000, em janeiro eu já estava recebendo 4.500. E aí o padrão de vida também iria mudar, porque na AMAN era internato, depois você ter que começar a morar de aluguel, ia comprar um carro, ia ter gastos novos. Mas aí eu pensei, se antes eu vivia com 1.000, apesar de ter uma série de gastos novos, será que eu não consigo viver com 3.000? E dos 4.500 imaginar que 1.500 não são meus agora, que eles não existem, que eles simplesmente são de um eu do futuro? E aí eu poupava. E ao longo do tempo eu fui ganhando mais dinheiro, porque tendo as promoções. Também imaginava que a promoção não havia mudado minha remuneração, eu continuava vivendo o mesmo padrão de vida durante um tempo, só depois eu começava a subir esse padrão, então toda a diferença era reinvestida. E ao longo desse trajeto, dos 11 anos que eu fiquei no Exército, eu também trabalhei para desenvolver as minhas habilidades, como por exemplo minha oratória, que me auxilia muito aqui, quanto melhor eu me comunico, mais gente eu alcanço e consequentemente mais dinheiro eu ganho, seja através do curso ou de pessoas investindo na nossa gestora, na Grão, de gente que entende que não quer fazer para si mesmo os investimentos, que prefere terceirizar e vai para nossa consultoria, Portfel, e também aprendendo sobre o mercado financeiro, que independentemente de você querer trabalhar com isso ou não, deveria ser algo quase que obrigatório. Porque eu entendo que com a mudança tecnológica que a gente vê cada vez mais acelerada, será normal ver uma pessoa trocando de carreira várias vezes na vida. O jovem vai, faz faculdade de Direito, fica um tempo trabalhando como advogado, depois descobre que não gosta tanto daquilo, vai para de marketing, aí fica um tempo lá, depois ele abre o próprio negócio, aí fecha aquele, abre um outro, vai mudando de área ao longo da vida. Agora, o que não vai mudar é o fato de que desde que ele é
jovem, até o final de sua vida, o derradeiro fim, ele vai mexer com dinheiro durante todo esse período. Então é muito interessante que ele desenvolva habilidades de lidar com dinheiro e outras habilidades que levem ele a ganhar mais, porque ele pode aumentar os aportes. E aí depois que você fez todo esse trajeto de entender que parte do que você ganha não é seu, é do eu do futuro, reservar pelo menos essa 10ª parte para ele, de controlar o seu orçamento, não se render aos desejos e trabalhar principalmente no começo somente em cima das necessidades para que você possa aportar mais para colocar esse dinheiro para trabalhar e aumentar a sua capacidade de aporte para investir mais através do desenvolvimento das suas habilidades, chegamos no 5º ponto, que é assegurar uma renda para o futuro, ou seja, construir um patrimônio que possa te manter. E no livro, a seguinte mensagem, abre aspas, cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. Eu tenho quase certeza que na época que o George S. Clason escreveu esse livro, não existia previdência social nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o começo daquilo que viria a se tornar o INSS foi no ano de 1923. E aí temos um dado muito interessante, está lá no site do Senado, de que nessa época nós tínhamos no Brasil 13 pessoas economicamente ativas para cada aposentado. Hoje em dia, nós temos somente 4. Sendo que desses 4, quase que um é um desses jovens neném que nem estuda nem trabalha. O Brasil está liderando rankings com mais de 20% dos jovens nessa situação. De modo que a gente vai ter um futuro mais parecido com o que era o passado. Não acho que a previdência social vai acabar, mas acho que o dinheiro que a pessoa vai ganhar quando estiver aposentada do governo vai ser um dinheiro que vai comprar cada vez menos coisas, porque a conta não vai fechar. E aí como é que o governo faz a conta fechar se ele vai continuar gastando mais do que arrecada? É através da criação de mais moeda, que por consequência valerá menos. Então você vai receber sua previdência? Provavelmente sim, em valores diferentes do que está combinado hoje, com certeza, e quase que certamente com poder de compra muito menor, uma vez que a gente já tem meta de inflação aqui no Brasil. E ela não é, eu quero inflação zero esse ano. Ela é um número positivo. O teto da meta desse ano, 4,5%. E essa inflação pode ficar cada vez maior ao longo do tempo, por conta dessa questão da previdência. Então cabe a você planejar a sua aposentadoria através da construção de um patrimônio. E veja que com as lições básicas desse livro, você já tem o mapa para que você possa fazer isso. Aí é refinar sua estratégia para poder obter mais retornos, para poder aportar mais, para pensar melhor em estruturas de proteção para você e para sua família e em maneiras de acelerar essa caminhada para que você tenha um patrimônio que no futuro possa efetivamente te fazer viver de renda. Essa era a mensagem que eu queria passar no vídeo. Novamente fica a recomendação de leitura. Eu gosto bastante desse livro. Eu tenho irmãos mais novos, né? Um livro que eu já recomendei para ambos. E para quem quiser aprender mais, também lembro que na segunda-feira nós abriremos a turma 26 do Viver de Renda. Espero te ver lá. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.